120 presos, daqueles que foram soltos, dos mais de 3.500 que foram soltos pela Justiça aqui no estado de São Paulo, já voltaram para a cadeia durante a pandemia do coronavírus. Eles tiveram a liberdade decretada pela Justiça porque estão em grupos de risco do coronavírus ou pela ausência de movimentação de detentos entre os presídios aqui do estado de São Paulo por recomendações sanitárias. Não está havendo a transferência de presos, por exemplo, de uma penitenciária do regime fechado para uma penitenciária do regime semiaberto. O que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo diz é que não faltam vagas para o semiaberto. Apenas os presos que tiveram a concessão do benefício durante a pandemia vão aguardar numa ala isolada nesses presídios de regime fechado até que essa transferência possa acontecer. Desses 120 presos que foram liberados e já voltaram para a cadeia, 7 deles conseguiram novamente a liberdade, mesmo o juiz sabendo que eles cometeram crimes quando saíram da cadeia por poucos dias durante a pandemia do coronavírus. Nós estamos na ponta da linha na Rádio Bandeirantes com o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, o chefe do MP aqui no estado de São Paulo, o Dr. Mário Luiz Sarrubo, está ao vivo em áudio e vídeo conosco. Dr. Sarrubo, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu estou perplexo com a passividade das autoridades com esses casos todos que a gente vem relatando. Ontem, 98 presos foram liberados da penitenciária de Potinha, aqui no interior do estado de São Paulo. Nós conversamos ontem aqui no programa com o chefe da bancada da Segurança Pública na Câmara Federal, Capitão Augusto, que disse o seguinte: é muito ruim essa situação, mas não tem clima no Congresso Nacional para avançar nessas questões de endurecimento da legislação penal. Eu queria saber o que o Ministério Público de São Paulo está fazendo em relação a essa soltura em massa de bandidos no estado de São Paulo. Bom, Pedro, realmente é um momento muito difícil. Não é? Nós temos que ter nesse momento de pandemia, o que a gente roga às autoridades judiciárias é o bom senso, a ponderação. Se de fato pode existir um caso ou outro de um preso que já cumpriu boa parte da sua pena, tem mostrado bom comportamento, não cometeu crimes violentos, e nesse aspecto pode-se ponderar, pode-se imaginar a liberação por conta do coronavírus, é fato que nós não podemos soltar de forma indiscriminada. Recentemente nós tivemos um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em que foram libertados 150 presos de forma absolutamente indiscriminada, sem que sequer se saiba se tem alguma comorbidade, alguma doença, pelo simples fato da pandemia. Eles foram liberados porque não foram transferidos para o regime semiaberto. E não foram, você bem disse há pouco, por razões óbvias, por razões sanitárias, pela mesma razão que eu estou trabalhando aqui na minha casa hoje, não estou me dirigindo ao gabinete da Riachuelo, trabalho quase que o dia todo aqui, quase todos os dias no meu gabinete, no meu escritório de casa, né? Então todos nós estamos confinados e isso evidentemente se estende também à população prisional, que tem que passar por restrições como toda a população brasileira. Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, não é também uma maneira de esvaziar os nossos presídios, não, já que faltam vagas, hein? Olha, eu creio que não. Eu sempre digo que o nosso sistema de justiça, ele é um pouco o retrato da sociedade brasileira. Existem lá, por exemplo, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, nós temos câmaras criminais que são mais liberais e câmaras criminais que são mais rígidas, rigorosas, não é? E vez ou outra acontece de um desembargador com uma visão mais liberal acabar concedendo uma libertação, deferindo um pedido de liminar em habeas corpus e libertando presos que nós, do Ministério Público, com todo respeito, o Tribunal de Justiça é nosso parceiro, é uma instituição louvável, mas que nós discordamos. Nesse caso, por exemplo, dos 150 presos, salvo engano, da penitenciária de Potim, o Ministério Público de São Paulo já recorreu imediatamente, estamos usando aí de todos os instrumentos. É importante dizer onde fica Potim, né, procurador? Está aqui pertinho, 100 quilômetros de São Paulo, ali na região de São José dos Campos. É um risco muito grande de soltar, eles não vão ficar só por ali.
Exatamente. O que nós defendemos é que, se por um lado é importante a questão sanitária e a saúde do preso, veja, o Ministério Público tem que zelar também pela saúde daqueles que estão no sistema prisional. Mas veja, não há notícias de que o sistema prisional esteja com problemas nesse momento. Então nós temos que ter, na verdade, muito bom senso e ponderar os bens jurídicos que estão em confronto aí, a segurança pública, que não pode ficar também esquecida, e a saúde da população prisional. Nós não estamos com notícias, ontem mesmo eu me entrevistei com deputados e com setores aí de defesa da população prisional. O Ministério Público está atento e estará sempre. O que nós não podemos, eu insisto, é simplesmente conceder a liberdade em detrimento da segurança da população, que já está trancafiada em casa. Então nós precisamos ter muito bom senso, muita ponderação nesse momento, até porque o Código de Processo Penal e a lei penal continuam em vigor. O decreto da pandemia, a lei da pandemia, da Covid, ela de fato não afastou a vigência das leis penais e processuais penais. Doutor Mário, muito bom dia. A gente fica observando algumas decisões, são tão absurdas, né? Que dá para suspeitar. A gente viu recentemente uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo soltar um bandido condenado a 24 anos, 2 ou 3 anos depois de iniciar o cumprimento da pena. A 24 anos de prisão, ele foi condenado em razão de sequestro, extorsão e assassinato da sua vítima, um bandido perigosíssimo. E ele foi solto pela desembargadora a pretexto de que ele sofre de asma, coitadinho, e por isso estava no grupo de risco. E o do Ministério Público descobriu, sem demora, que não havia nenhum registro de administração de remédios contra a asma durante o período em que esse sujeito esteve preso. Ele não se queixou de asma enquanto esteve preso. E aí apareceu de repente. E a desembargadora, incontinente, concedeu a liberdade para esse criminoso. Fica parecendo até que não precisa de muito pretexto para a justiça soltar bandidos, né? Já é uma dificuldade imensa de colocá-los na cadeia. Não tem alguma coisa suspeita por trás dessas decisões que são tão absurdas que chegam a ser inacreditáveis? De fato, a gente tem trabalhado, o Ministério Público tem trabalhado bastante nesse aspecto e temos acompanhado de perto, né? Nós temos um sistema em que nós acompanhamos imediatamente todas as decisões, inclusive proferidas em habeas corpus, e tomamos as medidas rapidamente. Recentemente, houve a libertação, um deferimento de medida liminar por um desembargador de um preso importantíssimo da facção criminosa que atua aqui no estado de São Paulo e do Brasil. E nós conseguimos reverter isso antes que o mandado de prisão, o alvará de soltura fosse expedido. Às vezes falta a informação necessária à autoridade judiciária. Eu não vejo, de fato, nada por trás disso. Eu vejo, na verdade, ainda no direito penal brasileiro, eu acredito até que ainda como resquício dos tempos de ditadura, aquela ideia de que a prisão ela nos remete aos tempos sombrios da ditadura. E não é verdade. Na verdade, hoje nós prendemos criminosos, naqueles que violam a lei penal, num sistema de justiça absolutamente democrático, com ampla defesa, contraditório, e é isso que nós temos que observar. A prisão hoje, ela é algo evidentemente necessário para crimes graves e observado o devido processo legal num sistema constitucional que é muito bom, que é moderno e que dá ampla defesa. Então, nós não temos que ter medo de prender e medo de manter os criminosos violentos necessariamente no sistema prisional. Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, falando conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV, o canal 24 horas de notícia e informação aqui do Grupo Bandeirantes. E aí eu queria perguntar o seguinte para o senhor, doutor Sarrubo. Houve uma resolução do CNJ disciplinando a soltura de presos durante a pandemia. No entender do senhor, a falha está na resolução do CNJ ou na execução dessa resolução por parte da autoridade judiciária? Onde que a gente está errando? Olha, eu acho que a resolução ela é um pouco ampla, não é? Porque quando você você sinaliza que a soltura deve ser a regra,
não é? Isso é que acaba, muitas vezes, incentivando e levando a muitas decisões que acabam prejudicando a sociedade e o nosso sistema de segurança pública, não é? Então, nós temos que ter, e é isso que eu venho pregando desde o início da pandemia, é muita ponderação a todos que atuam no sistema de justiça e até mesmo no sistema legislativo. Não é hora de perdermos a cabeça e perdermos a razão. É preciso que os bens jurídicos, insisto, sejam levados em conta. Segurança pública é algo importante e é algo que nós temos que ter um olhar cada vez mais atento daqui para frente, porque nós enfrentaremos uma crise econômica, já estamos enfrentando, e crise econômica sinaliza imediatamente aumento de criminalidade. E temos visto o aumento da criminalidade, da violência doméstica, dos homicídios e o pior, crimes de roubo a banco. Esta semana mesmo tivemos pelo menos 2 ou 3 eventos graves de roubo a banco durante o dia. Então, se nós não tivermos atenção do sistema de justiça, do poder legislativo, enfim, de toda a sociedade para com a segurança pública, o Brasil pode voltar. Nós caminhávamos para índices, ainda que não ideais, mas aceitáveis de criminalidade. Se nós não tivermos um olhar atento para isso, nós vamos retroceder muitos anos depois de um trabalho intenso que foi feito pelas entidades que atuam no sistema de justiça. Nessa questão da transferência de preso, não é melhor transferir o preso, doutor Sarrubo, do que soltá-lo e colocá-lo em liberdade? Sem sombra de dúvida. E é interessante que o sistema prisional do Estado de São Paulo, pelas notícias que nós temos, e eu ontem até dizia com as entidades que terei em breve uma reunião com o secretário de Assuntos Penitenciários, Coronel Nivaldo, que é muito competente, tem feito um trabalho muito interessante no Estado de São Paulo aqui, e é interessante que nós temos vagas, o Estado de São Paulo não está em colapso no sistema prisional, então isso não justifica a libertação, sem que haja um motivo razoável. Eu insisto, o Ministério Público não é contra um preso idoso com comorbidade, que já não representa perigo à sociedade, não há mesmo justificativa para ficar no sistema prisional. Isso até custo para o Estado não é razoável. Agora, não podemos pensar em libertação em massa e casos como esse, da extorsão mediante sequestro, condenado a mais de 30 anos, fica evidente que esse preso é você soltar e em poucos dias ele está de volta para o sistema. E o pior, muitas vezes tirando a vida e cometendo um crime grave, atingindo a sociedade que já está tão fragilizada nesse momento. Alguma providência vai ser tomada pelo Ministério Público do ponto de vista prático, né? Para o nosso ouvinte saber aqui e quem está assustado com essas notícias todas da soltura de presos. O que o Ministério Público vai fazer daqui para frente para evitar que novos presos saiam da cadeia com esse argumento que já foi usado por algumas defesas e pela própria Defensoria Pública? Olha, nós temos trabalhado e temos estado atentos, e mais do que isso, né? O nosso Centro de Apoio Operacional Criminal, a nossa Secretaria Executiva Criminal está muito atenta e nós estamos acompanhando 24 horas por dia, notadamente as decisões liminares concedidas em habeas corpus, para que na sequência a gente tome a providência, se possível até mesmo antes da expedição do alvará de soltura, naqueles casos que entendemos a decisão não atende esse critério de razoabilidade que para nós é fundamental nesse momento de pandemia. O Ministério Público está atento, inclusive se for o caso, Pedro e ouvintes da Rádio Bandeirantes, para atuar nos tribunais superiores. Temos atuado com muita intensidade também no STJ e no Supremo, porque é importante. São Paulo, a maior capital do Brasil, uma das maiores da América Latina, nós temos que ter um sistema de justiça e o Ministério Público tem que estar atento para que a população possa ter segurança. É nosso papel. Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo. Agora eu mudo um pouco o eixo para perguntar: como é que está a segurança dos promotores públicos que atuam em São Paulo, hein? Eles têm recebido ameaças? Como é que isso tem sido encarado? Olha, isso acontece já com uma certa frequência, não é? Mas normalmente nós temos um sistema, temos contado com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, que prontamente nos atende quando há uma ameaça a algum promotor de justiça no Estado de São Paulo. Temos alguns casos emblemáticos, já conhecidos, em que o sistema de segurança tem sido muito eficiente, não é? Nós temos contado com a PM, com a Polícia Civil e, de fato, não temos enfrentado grandes problemas, não. Sempre que ocorre algum tipo de ameaça, prontamente a nossa assessoria militar policial, a nossa assessoria policial militar e a própria Secretaria de Segurança não tem nos faltado e os promotores têm tido tranquilidade nesses momentos, notadamente aqueles
por exemplo, do grupo de combate ao crime organizado, os GAECOS, que tem atividades mais sensíveis. A gente tem feito um trabalho sempre muito intenso e a resposta tem sido imediata do sistema de segurança. O senhor tem a esperança de reverter algumas dessas decisões aí que estão sendo tão criticadas de soltura, liberou geral desses presos? Tenho sim, Zé Paulo, e mais do que isso, a gente tem conseguido reverter algumas dessas decisões. Não é? Temos trabalhado, agora não tem mais como ir a Brasília, mas até tempos atrás estávamos fazendo um trabalho nos tribunais superiores em Brasília, até para mudar o entendimento da jurisprudência, que é muito importante. Não é? Há ainda no direito penal muito aquela ideia do garantismo e etc. e tal, e nós entendemos de forma diferente, nós entendemos que o direito penal ele tem que ser efetivo, né? Nós temos que garantir os direitos de defesa do preso e etc. e tal, mas temos que garantir também a segurança da sociedade, temos que garantir um sistema eficiente, um direito penal que seja eficiente em prol da sociedade. Então, esse equilíbrio tem sido a luta do Ministério Público nos últimos tempos e, mais do que isso, agora, nesse momento de pandemia, nós temos trabalhado demais, ainda que remotamente, para manter a sociedade segura e reverter decisões que efetivamente não atendam à razoabilidade no sistema de justiça. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo, obrigado pela entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Muito obrigado, Pedro. Um abraço a vocês e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.